Fala aí, galera, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de estruturas, dando continuidade ao nosso assunto anterior. Agora a gente vai falar aqui das travas de baixa com puts. Como que a gente faz para alavancar muito os nossos resultados na queda dos ativos, beleza? Então, as travas de baixa com puts, elas são a variação mais segura, de maior taxa de acerto, das compras de put a seco, né? A trava de baixa com put, ela envolve a compra da put, né, que a gente está acostumado aí a fazer a seco, mais a venda de uma outra put. Justamente para quê? Para proteger a gente dos efeitos da passagem do tempo e da queda da volatilidade. É para isso que a gente monta uma estrutura travada. Viu que a volatilidade está um pouco maior, ou que a tendência de baixa está perdendo força, é melhor operar travado do que operar seco, porque o custo da passagem do tempo aqui vai ser anulado, perfeito? Então, aqui, esse é o nosso objetivo, né? Minimizar os efeitos do θ e do vega, ok? Basicamente, aqui o racional por trás dessa operação é. Eita, peraí, rapidinho. O racional por trás dessa operação. Calma aí, calma aí. Volta. O racional por trás é de viés de baixa, né, para um determinado ativo, um contexto de volatilidade um pouco mais elevada, né? Por quê? Porque se a volatilidade está um pouquinho mais alta, já não vale tanto a pena você operar seco, né? Essa opção ela tende a perder valor caso a volatilidade volte a cair. Agora, com a operação travada, esse efeito vai ser minimizado, né? Operações com alvo definidos, né? São as travas. A gente já aprendeu aqui como projetar esses alvos e a gente vai ver isso novamente nesse momento. Tem pouco risco e uma simetria positiva aqui de risco de retorno, ou seja, a gente arrisca pouco capital para ter um retorno acima da média, ok? A lógica da trava aqui, ó, é uma compra de put, ou seja, a gente tem um viés de baixa, né? Eu vou comprar uma put na linha do dinheiro, porque ela sensibiliza muito mais, né, com a variação do preço do ativo objeto. Então, o comprador da put adquire o direito de vender esse ativo por um preço combinado, que a gente chama de strike, e para isso ele paga um valor que a gente chama de prêmio. No caso da venda da put, esse viés é oposto, né? A gente tem um viés de alta. Quem vende uma put tem um viés de alta para o ativo. O vendedor da put recebe o prêmio da opção em troca de assumir o risco, né, de ter que comprar o ativo, essa obrigação, caso o preço caia para além do strike dessa opção que foi vendida, né? Mas para isso ele recebe um valor. A gente vai unir o melhor dos dois mundos, não é isso? Então, aqui, basicamente, ó, a gente tem um ativo custando R$ 35, né? A gente percebeu que ele vai começar a cair, a gente compra uma put aqui na linha do dinheiro, adquirindo o direito de vender o ativo, e vende uma outra put mais fora do dinheiro, né? Para onde a gente quer que o preço vá. Lembra que a gente quer que o preço vá para lá, né? Então, a gente tem aqui a obrigação de comprar o ativo no caso da venda da put. E é por isso que o lucro da operação está justamente aqui, né? Entre os dois strikes. Se eu tenho o direito de vender o ativo a 35, mas eu tenho a obrigação de comprar ele a 30, eu vou vender algo a 35 e recomprar por 30. Ou seja, eu estou ganhando R$ 5 aqui nessa operação. Lembrando que o lucro real de uma determinada trava é a diferença entre os strikes menos o custo da montagem, né? Lembra que aqui você está pagando, essa é uma operação de débito, não é uma operação de crédito, ok? Então, qual put que a gente tem que comprar, pessoal? É a que tem a melhor relação de risco-retorno, né? É aquela que sensibiliza mais ali com a variação do ativo, aquela que se o preço começar a cair, ela vai ganhar muito valor rápido. São as puts na linha do dinheiro, as puts ATM, né? As puts ATM elas vão ter um delta ali próximo de 0,45, 0,55 em regra, tá? São essas aí que você tem que focar, mas você pode se guiar também pelo strike, né? O strike vai estar sempre ali muito próximo do preço atual do ativo, ok? Qual put que você vai vender? A gente vai vender sempre uma opção fora do dinheiro. Lembra que a gente está montando uma trava aqui bem na linha do dinheiro, né? Nem dentro do dinheiro, nem muito fora do dinheiro. Na linha do dinheiro. Então, eu compro ATM e vendo OTM. Então, você vai vender a melhor relação de risco-retorno para os lançadores de opções, que são as puts próximas ali do delta 30, ok? Então, você vai estar vendendo essa put fora do dinheiro. Então, a trava de débito aqui envolve a compra de uma opção ATM mais cara e a venda de uma opção OTM mais barata, ok? Basicamente, pessoal, Ih, aqui saiu um embaçadinho, né? O gráfico de payoff fica dessa forma aqui, né? É a trava de baixo, então é bear, porque é curso, né? Para baixo. Daí que vem a expressão bear market, né? Mercado de queda. Bear call spread. Sempre que você ouvir spread aqui, pessoal, é uma trava. Você está operando a diferença entre duas coisas, tá? Spread significa diferença. Então é a diferença entre duas coisas, entre uma put comprada e uma put vendida. O gráfico de payoff é assim: se o preço cair, você ganha dinheiro, se o preço subir, você perde o seu dinheiro, né? Que é o custo limitado ali
da montagem. Nas travas, pessoal, você sempre vai perder, nas travas de débito, né? Você sempre vai perder o custo da montagem, aquilo que você coloca. Então, vamos ver o seguinte exemplo aqui, ó. Vamos ver o seguinte exemplo na. Calma aí, deixa eu pegar aqui. O seguinte exemplo no Itaú, né? No Itaú. O Itaú, pessoal, a gente está vendo aqui que ele está com um ciclo, não é marcação de topo, está querendo romper para baixo. Se ele fizer esse zigue-zague descendente aqui, vai ser o momento da gente operar vendido, mas vamos supor que a gente queira fazer isso agora, né? Então eu vou lá no UpLab, eu vou pesquisar ali pelo Itaú, beleza? E aí vamos entender o seguinte, ó, se eu fosse lá para o vencimento do dia 16 de maio, se eu quisesse comprar uma put de Itaú, quanto que eu gastaria, né? Quanto que eu gastaria? Eu estaria gastando aqui, ó, numa put na linha do dinheiro, ó, delta, aqui, ó, delta dela aqui, ó, tá em 0,48, 0,52, ó, 0,48 aqui tá muito bom, né? Então teria aqui uma compra de put, né? Em 31,88. Quanto que eu estaria gastando nessa operação, né? O último negócio dela aqui, ó, foi 96 centavos. Então, eu estaria gastando 96 centavos. Então, olha só, olha o custo dessa operação. Quase R$ 1. Quase R$ 1, né? Mas aqui, ó, eu tenho uma relação de risco e retorno muito boa, né? Eu tenho um grande potencial de lucro se esse ativo despencar. Mas, aqui, ó, se eu descer um pouquinho, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ver que o θ é negativo, ou seja, eu estou perdendo dinheiro com a passagem do tempo, né? Estou perdendo dinheiro com a passagem do tempo. O Vega aqui, olha, é positivo, ou seja, eu vou ganhar dinheiro se a volatilidade subir. Isso é bom, mas a volatilidade, lembra que ela cai na maior parte do tempo. Como que eu faço para minimizar isso aqui, né? Como que eu faço para minimizar o efeito da passagem do tempo e tornar essa operação mais barata, menos arriscada? Eu faço a trava. Então aqui eu comprei uma put de delta 0,48 na linha do dinheiro, né? E eu vou vender uma outra call, uma outra put, perdão, lá no delta 30, né? Ó, 0,31. Legal? Eu tenho uma aqui até no delta 0,27, olha lá, ó, lá nos 30,74. Então, se eu vender ela lá, ó, o último negócio dela foi a 47 centavos. Olha o que acontece aqui com essa operação, né? Agora, qual que é o meu risco nessa operação aqui? É o meu risco de montagem. Então, é 0,96, que é o preço que eu estou comprando a put, e eu vou subtrair pelo preço que eu estou vendendo a outra put, que é 0,47. Então, o meu risco, que antes era 96 centavos na compra de put a seco, agora é só 49 centavos. Eu cortei o risco dessa operação pela metade, pessoal. Pela metade. E ainda assim, eu tenho um baita potencial de lucro aqui. Que potencial de lucro é esse? É a diferença entre os strikes menos o custo da montagem. O custo da montagem aqui é 49 centavos. A diferença entre os strikes é 31,88 menos 30,74 dá 1,14 menos 0,48, não foi? O custo da minha montagem, o custo da trava. Então, olha só, o meu potencial de ganho aqui é de 0,66 centavos. Isso comparado ao quanto que eu estou pagando, que é 40 e poucos centavos, 48 centavos, isso equivale a 122% de potencial de lucro. Então, olha que operação lucrativa e muito menos arriscada. Ótima operação, pessoal. Ótima operação. Como que a gente faz para montar ela, não é? Como que a gente faz para montar ela? Espera o pivô de baixo, um operacional simples, simples, simples. Ou seja, você quer um zigue-zague descendente, você quer um rompimento de fundo anterior, tá? E quando isso acontecer, você vai comprar a put no preço do rompimento, que é a put ATM, e você vai vender uma outra put lá no alvo projetado. Como que você vai projetar esse alvo? Da mesma forma que você fez lá na nossa aula de trava de alta, né? Só que aqui você vai projetar a distância entre o topo anterior e o fundo que foi rompido e vai jogar isso para baixo. Então aqui, por exemplo, ó, o fundo rompido foi em R$ 32, a distância do último topo para o fundo atual era de R$ 2, né? Então eu projetei isso aqui para baixo, o strike lá embaixo está em 30. Então eu compro uma put, na verdade aqui está errado, tá? Aqui está errado, vou ter que mudar isso aqui, ó. Eu compro uma put no strike 32 e vendo uma outra lá no strike 30, ok? Como que isso funciona na prática? Olha só. Vamos ver aqui algum ativo que tenha feito um pivôzinho de baixa. Vamos ver aqui, por exemplo, a VEG. Olha só, a VEG fez um pivô de baixa aqui, né? Qual que é o pivô? Ó, é esse movimento aqui, ó, de zigue-zague descendente, não é? Aonde que você montaria essa trava? Compra
a put, compra put ATM, né? Aqui, quando rompeu, e vender put OTM lá no alvo. E qual que é o alvo? Qual que é o alvo? É a distância do topo anterior, ó, topo anterior, para o fundo que foi rompido, projetado para baixo, né? Então, vou só copiar e colar aqui, ó, e projetar isso lá para baixo, né? Então, eu tenho um strike lá em 44,03. É assim que a gente montaria uma trava aqui na VEG. Se a gente fosse lá, ó, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Qual que é o preço de rompimento? 46,09. Foi o preço que foi rompido. Eu vou buscar um strike lá nos 46,09. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. 46,09, ó, 46,10. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esta put, né? O delta dela está em 0,48. Então, 46,10 é onde eu compraria a minha put. E lá no strike inferior, em R$ 44, é onde eu venderia a minha outra put. Então, em R$ 44, tá onde, né? Ó, eu tenho 44,35 e 43,85. Vou pegar um pouquinho acima aqui, né? Estou vendo a outra. Então, olha só que interessante. Eu estou comprando uma por 1,60 e vendendo outra a 0,89. Perfeito? Ó, 1,60 menos 0,89. Se eu fosse comprar a put a seco, eu estaria gastando R$ 1,50 ali, pelo menos, né? Se eu fosse pegar ali bem na linha do dinheiro. Com essa operação, eu estou gastando 71 centavos apenas. Qual que é o meu lucro máximo, o meu potencial de lucro máximo? É a distância entre os strikes menos o custo da trava. A distância entre os strikes é 46,10, onde eu comprei a put, me dando o direito de vender esse ativo, menos 44,35, que é onde eu vendi a put, que é onde eu tenho a obrigação de comprar esse ativo. Então, a distância de 1,75 menos 71 centavos, né? A distância é de R$ 1, o potencial de lucro é de R$ 1,04. Isso equivale a 138% de potencial de lucro, pessoal, na queda do ativo. Olha que baita operação. Isso com o teta, ó. Olha só. O teta fica positivo. Olha o teta positivo. 0,22 aqui. Percebe? Se eu não operar travado, olha o que vai acontecer com o teta. Olha como que o teta fica negativo. Agora está em menos 1,37. Significa que eu vou perder a cada dia que passa. Olha que importante isso aqui. Né? Baita operação aqui é a trava de baixa com puts. Beleza? Um passo a passo aqui para essa estratégia. Ó, caso prático aqui, por exemplo, a Klabin, né? Fez o pivôzão, a gente projetou aqui ó, a linha pontilhada vermelha para baixo, ó, alvos atingidos, né? E aqui o passo a passo, pessoal, identificar um ativo com viés de baixa, aguardar o rompimento do pivô para baixo, né, que é o fundo anterior. Você vai comprar uma put na linha do dinheiro, que é o preço do rompimento, e vai vender uma outra put fora do dinheiro, lá no preço do alvo projetado, que é aquela distânciazinha que a gente falou ali, beleza? Encerra a operação quando os preços atingirem ali o strike da opção vendida, é a sua zona de lucro máximo, levar isso mais para próximo do vencimento, melhora ali o seu potencial de lucro, né? Para encerrar a operação, igualzinho na trava de alta, pessoal, igualzinho também na montagem. Você sempre começa comprando uma e vendendo a outra. Para encerrar também, você vai recomprar a que você vendeu e vai vender a que você tinha comprado. Perfeito? Show de bola, pessoal? O gráfico de payoff é dessa forma aqui, ó. Você vai ganhar dinheiro do seu ativo cair, andar para baixo, e você perde o seu dinheiro, aquilo que você colocou no ato da montagem, se o ativo subir. Perfeito? Maravilha? Pessoal, mais uma aula finalizada aqui com sucesso, e a gente vai ver muitas estruturas pela frente aí no nosso treinamento, pessoal. Tamo junto, o melhor tá por vir. Vem comigo.